todo o nosso carinho, nossa eterna gratidão. Eu chamo a nossa irmã Rose, que ela vem nos falar na noite de hoje. Boa noite, holístico. Boa noite. Aprenderam. Que Jesus conduza a nossa fala na noite de hoje, que nós possamos sair daqui melhores quando aqui nós chegamos. E para quem já me conhece, a proposta da palestra, a proposta da mensagem é sempre que nós nos identifiquemos com o tema. De nada adianta o título ser bonitinho, as palavras serem bonitinhas, se nós não nos identificarmos com aquilo que está sendo dito. Então a proposta é essa, vamos sair daqui tentando identificar em nós aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós observamos durante a fala e tentar colocar em prática. Certo? Combinado? E olha, o tema é convidativo. Acontecimentos em nossas vidas que mudam o nosso destino. Não é? É interessante nós pensarmos que diante dessa nossa trajetória, nós nos deparamos com situações que mudam completamente o nosso destino. Não é? Mas o que vem a ser o destino? Bem, meus irmãos, se nós formos procurar lá no dicionário, nós vamos encontrar a questão, a palavra destino como um local onde nós pretendemos chegar. Para aonde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Onde é que nós queremos chegar? Qual é o propósito dessa nossa caminhada terrena? E aí quando nós buscamos lá no livro, tem o livro Nosso Lar, bem no início dessa obra, André Luiz nos compara a um rio. E ele diz assim: a alma copia o rio. E o rio, ele passa por muitos obstáculos até chegar ao destino. Até se encontrar com o grande mar. Até se misturar ao grande mar. E aí, vem Guimarães Rosa e nos diz assim: coragem. A correria da vida embrulha tudo. Olha só. A correria da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Coragem para quê? Para suportar, para transpor, para nos identificarmos com o verdadeiro ser, para tentar entender para onde nós queremos ir. Em alguns momentos da nossa caminhada, nós precisamos parar e nos analisar e perceber, peraí, onde é que isso vai dar? Para onde isso vai me levar? O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre. É fácil? Diante de um obstáculo, diante de um acontecimento que muda completamente aquela nossa rota, porque muitos de nós aqui, acredito que muitos já ouviram aquelas palavras já construídas, né? Porque Deus quis que fosse assim. Não é? Já ouvimos isso? Porque Deus quis que fosse assim. E aí nós vamos nos acomodando. E aí nós vamos nos resignando ou nos acovardando. Ah, daqui eu não saio, tá? Eu estou aqui na minha zona de conforto, que na verdade é uma zona desconfortável. Está apertado. Eu já não estou mais me sentindo confortável dentro dessa caixinha apertada. Porém, eu vou ficar aqui porque Deus quer que seja assim. Não. Deus não quer nada não, tá? Isso que inventou fomos nós.
Nós que inventamos isso. É uma desculpa esfarrapada que nós criamos para ficarmos na zona de conforto e não nos movimentar. Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de nos movimentarmos, de sairmos da caixinha apertada, daquilo que não está mais bacana, daquilo que me faz sofrer, daquilo que está espinhoso e que só eu e Deus sabemos. Porque tem muitas coisas nessa nossa caminhada que nós não temos coragem de contar nem para o nosso espelho. Não é assim? Tem muitas situações que nós atravessamos nessa nossa caminhada, que nós não temos coragem de nos encarar, de olhar no espelho, olhar nos nossos olhos e dizer, poxa vida, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, mas deixa para lá, né? Deixa pra lá, vamos levando, vamos seguindo, porque me disseram que Deus quer que seja assim, que esse é o meu maldito destino. Vem cá, destino é o lugar para onde nós estamos indo. Não é a zona desconfortável. Não é aquele local onde nós paralisamos. Não, o destino é onde nós queremos chegar. E aí nós precisamos nos perguntar para onde eu quero ir, para onde eu preciso ir. E também, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar para onde eu mereço ir. Porque se nós somos filhos de Deus, e nós ouvimos falar que Deus é soberanamente justo e bom. Que Deus é esse? Soberanamente justo e bom, que quer viver sofrendo, incapaz de ser feliz. Será que Deus quer que nós não tenhamos a capacidade, a coragem de levantarmos a cabeça e seguir em frente de uma maneira diferente? Será que nós precisamos sempre que aconteça algo em nossas vidas que nos empurre para frente? Será que nós não conseguimos? Será que nós não temos a capacidade de buscar dentro de nós essa força, essa coragem e dizer, não, eu vou me movimentar, passo a passo. Um passo de cada vez. Mas eu vou sair desse lugarzinho onde eu fui colocada, onde me disseram que ali era o meu lugar. Vocês ouviram aqui a leitura da nossa irmã ou vocês estavam batendo papo? Vocês ouviram quando ela disse? Teve uma parte ali na leitura do Joana de Ângeles que no passado mesmo, os pais muitas vezes diziam, é isso mesmo. Muitas vezes os filhos diziam, poxa vida, eu gostaria de ter uma casa melhor, eu gostaria de ter um carrinho, eu gostaria de ter uma vida confortável. E muitas vezes os pais, dentro dos condicionamentos, dentro das condições, os pais diziam, não, meu filho, isso não é para você. Isso não é para você. E aí nós crescemos muitas vezes acreditando que nós não merecemos nada além daquilo que nós temos naquele momento. E aí nós nos esquecemos que nós temos a capacidade de lutar, de buscar algo melhor. Não é, Ricardo? Com coragem, com dignidade, com respeito por esse ser, criatura de Deus. Nós nos esquecemos disso. Então, meus irmãos, em um livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, alguém conhece essa obra? O povo lá, levantando as mãos, uma alma viva aí se salvou. Vejam bem, meus irmãos. Em um livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu recomendo para quem ainda não leu, tá? Fala-se das perdas, dos medos, das culpas, das dores, que nos levam ao isolamento, à tristeza, à baixa autoestima e ao sinal vermelho, a depressão. Vejam bem, no decorrer dessa nossa caminhada, quando nós estamos indo rumo ao nosso destino, aquilo que nós merecemos, aquilo que nós queremos conquistar, nós vamos nos deparar com situações, com revés financeiros, com problema de saúde, não é? Com perdas. E nós vamos sim passar pelas tais vicissitudes da vida. Aquilo que o Evangelho nos fala. No mundo tereis aflição.
Mas, alguém sabe? Mas, tem de bom ânimo. Né? Não é assim? Então nós vamos passar por situações, pelas perdas. Que perdas, Rose? Afinal de contas, nós somos espíritas. E a gente aprende que nós somos seres imortais. E que a morte não existe. Então nós perdemos o quê? O que é que nós perdemos? Nós perdemos a presença física das pessoas que nós amamos. Elas vão desencarnar, assim como nós também. Não é assim? E isso vai causar em nós, que estamos aprendendo a amar, porque fomos ensinados que estamos aqui para amar. Isso vai causar em nós uma dor lancinante. Vai causar sim. Porque nós não queremos perder a presença física do outro. Nós não queremos nos afastar dos nossos amores. Isso vai doer muito. E isso, de uma certa forma, vai mudar o rumo do nosso destino. Isso vai mudar muitas coisas em nós nessa caminhada. Porque muitas das vezes nós vamos precisar perder a presença do outro para valorizá-lo. Para sentir saudade. Para fazer uma homenagem enquanto o outro está aqui. De nada adianta ir lá para o velório depois, chorar, se lamentar e dizer: ah, era tão bondoso. Ah, mas era tão querido. Ah, mas vai me fazer tanta falta. Mas quando estava aqui ao meu lado, sequer uma mensagem no WhatsApp, eu mandava pela falta de tempo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que vão haver as perdas, sim. Nós vamos perder essa convivência. Nós vamos perder o cheiro do outro, o gosto do outro, a voz do outro, o olhar do outro. O outro vai partir. Todos nós um dia vamos partir. Nós temos uma data limite aqui na Terra. Então isso pode mudar completamente o rumo do nosso destino, porque só aí muitos de nós vamos perceber a importância do outro. Os nossos medos, quando nós sentimos medo, e o medo, ele nos paralisa, isso pode sim fazer com que nós percamos aí oportunidades, não é? Muitas vezes nós dizemos assim: ah, mas eu não conquistei alguma coisa, poxa vida, o tempo passou, a vida passou, os anos passaram, e eu não consegui conquistar certos sonhos, eu não consegui realizar alguns sonhos, não é assim? Muitas vezes o sonho passou por nós, bateu em nossa porta, se atirou na nossa frente, fez com que nós tropeçássemos nele e nós não percebemos. Então o medo nos paralisa. Nós precisamos tomar muito cuidado, sim. O medo é um fator de proteção. Nós precisamos tomar cuidado, né? Nos preservar. Só que aquele medo que paralisa, ele é prejudicial. Porque ele nos impede, inclusive, de perceber o que está à nossa volta. Ele nos impede de perceber o quanto nós somos capazes de realizar. E aí vem as culpas, né? Nos sentimos culpados e reclamamos e nos colocamos também no meio dessa culpa. Nós nos colocamos como vítimas da situação. Pobre de mim. Deus me esqueceu. Não é isso? Deus me esqueceu, ele só pode ser. Não sei que Deus tenha me esquecido, porque todo mundo é feliz, menos eu. Todo mundo está bem lá, menos eu. As culpas por não termos feito aquilo que nós temos a capacidade de fazer. Então, quando nós identificamos isso em nós, que nós somos capazes, essas culpas, elas vão ficando para trás. Essa semana, inclusive, eu conversava com uma moça que a mãe dela havia desencarnado no final da semana passada. E ela me disse: eu passei alguns momentos esse ano muito próxima da minha mãe. Eu me deitei e dormi na mesma cama que minha mãe. Ela veio me visitar, né? Já é casada, já tem filhos, né? A minha mãe veio me visitar porque eu precisei fazer uma cirurgia e eu dormi com a minha mãe. Olha que beleza! Isso
nos lembrar desses momentos bons que nós precisamos recordar. Agora, vamos nos perguntar para a nossa consciência se nós temos nos permitido vivenciar esses momentos com os nossos amores, abraçá-los, deitar, pedir colinho da mamãe. Quem tem a mamãe aí perto, pedir o colinho da mamãe, né? Me abraça, me beija, fica pertinho de mim. Estamos aqui, estamos juntos nessa jornada. Vamos aproveitar esse momento, porque vai passar. A mamãe vai embora, papai vai embora e nós vamos sentir uma falta. Como eu disse, nós vamos sentir uma dor lancinante por não ter mais essa convivência. Então vamos nos olhar com mais amor enquanto nós temos a oportunidade e não esperar que aconteça algo que me empurre para que eu mude completamente o meu destino, a minha maneira de pensar, que eu mude completamente os meus desejos, o desejo de chegar onde eu mereço chegar. Esperar que aconteça algo terrível para me sentir culpada, sentir dores, sentir os medos, a aflição por não ter feito tudo aquilo que eu podia ter feito. Tem uma mensagem no Evangelho que diz assim, né? A mensagem de Santo Agostinho, né? Que ele nos recomenda que todas as noites, ao encostarmos a nossa cabeça no travesseiro, que nós indaguemos a nossa consciência da seguinte maneira: se hoje eu não agi com negligência, se eu não fui impaciente, e se eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito, para que depois eu não lastime, para que depois eu não reclame, para que depois eu não me sinta injustiçado, para que depois eu não me sinta culpado, para que depois eu não busque o isolamento, para que depois a tristeza não tome conta do meu ser, para que depois a minha baixa estima não me jogue no poço, que depois será necessário muito esforço para que eu suba novamente. Então, aproveitar os meus momentos e não permitir que chegue nesse sinal vermelho. Então, vejam bem, meus irmãos. Acontecimentos em nossas vidas que mudam completamente o nosso destino. Como psicóloga, eu atendo muitas pessoas. E eu converso com muitas pessoas também na casa espírita, no atendimento fraterno. E eu percebo que muitas das pessoas que me procuram sentem culpa. Estão com baixa autoestima. Estão entrando em depressão. E aí nós começamos a fazer uma investigação, rastreamento, né? Como foi a sua vida? O que foi que você deixou de fazer? O que foi que você gostaria de ter feito e você não teve coragem de fazer? O que se guarda aí dentro de você? Quais são os segredos? Quais são as suas dores? Para que a gente possa compreender o que leva uma pessoa a querer se isolar dessa maneira. Certo que nós temos, né, meus irmãos? Lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós temos, né, as bem-aventuranças e fala dos bem-aventurados os aflitos. Mas aí nós compreendemos que as causas que existem, as causas atuais das aflições, né, que é aqui e agora, e logicamente, como espírita, não podemos deixar de falar das causas anteriores, né? Então, de duas espécies são as vicissitudes da vida, duas fontes bem diferentes. Uma tem a sua causa na vida presente, no aqui e no agora, né? E outras fora dessa vida, ou seja, das vidas anteriores. Porém, se nós nos observarmos, se nós todos os dias fizermos aquela reflexão que Santo Agostinho nos recomendou, nós vamos perceber o que é dessa existência, não é nem dessa existência, tá? Da semana passada. Eu sei o que eu fiz. Nós sabemos exatamente qual é o nosso comportamento. Nós sabemos exatamente o que é que nós deixamos de fazer. Nós sabemos exatamente onde foi que nós falhamos nessa existência. Logicamente, se nós não encontrarmos, né? Nem um probleminha aqui, né? Todo mundo santinho já? Todo mundo de asinhas? Então só pode ser da vida anterior. Não é?
Mas vejam bem, meus irmãos, como eu já disse, atendendo pessoas, conversando com pessoas, tentando compreender a mente humana, as dores humanas, as dores da alma, nós percebemos que muitas das causas das nossas aflições estão aqui. No nosso comportamento, nas nossas atitudes, na nossa falta de respeito, muitas vezes, com a decisão do próximo. Quando nós queremos se meter mais na vida dos outros e não cuidamos da nossa vida. Né? Quando nós não, ou seja, quando nós acreditamos que não temos vida própria para cuidar. E aí precisa acontecer algo terrível, muitas vezes, tropeços gigantescos, para que nós nos demos conta de que nós precisamos cuidar mais da nossa mente, do nosso coração, do nosso olhar. Nós precisamos nos dar conta do quanto nós estamos fazendo escolhas. Porque quando nós falamos em destino, estamos falando também em escolha. Já disse, vocês ouviram, né, ministro? Deus não quer nada. Isso foi invenção nossa. Deus não quer nos ver sofrendo. Não quer nos ver chorando. Não quer ver os seus filhos tristes. Então, o que Deus quer de nós? É esse movimento. É que nós acreditemos um pouquinho mais que as coisas são do tamanho que criamos. E muitas vezes, eu não vou nem perguntar aqui, né? Nós criamos monstros imaginários. E esses monstros, eles se agigantam. E aí chega um determinado momento dessa nossa caminhada que nós nos damos conta que o monstro não é mais que um farelo de monstro que nós criamos, que nós construímos através do nosso pensamento. Então, assim pela vontade, podemos domar. Domar é uma palavra forte, não é? Não concordam comigo? Domar é uma palavra forte, porque lembra o domador. O que faz um domador? O domador, ele entra numa jaula e ele entra com a postura firme, com respeito ao animal, não é? Mas ele entra com a postura firme, porque ele vai domar a fera. Ele precisa domar a fera. Mas e quando essa fera está aqui dentro de mim? Eu sou o domador. E eu sou a fera. Difícil, né? Eu preciso domar essa fera que existe aqui dentro de mim, para mudar aquilo que parece impossível para quem fica acomodado. Para quem senta e fica esperando o milagre, o tal do milagre. Não é? Muitas vezes nós vamos para uma casa espírita, para uma igreja, para um templo religioso, esperando o milagre. Mas nós não queremos fazer movimento nenhum. Aí nós chegamos lá e dizemos assim para os trabalhadores: ora por mim. Né? Eu preciso do passe. Mas como é que fica o comportamento? Como é que nós vamos sair aqui da casa espírita nessa noite? Agindo da mesma maneira e nós vamos querer resultados diferentes? Não vamos ter, tá, meus irmãos? Sinto muito avisá-los. Não vamos ter resultados diferentes enquanto nós estivermos agindo da mesma maneira. Então nós precisamos nos movimentar, vencer a dor ou fazer dela um meio de elevação. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com esse problema? Eu posso mudar completamente. Me disseram que meu destino é esse. Não, eu faço minhas escolhas. Não quero que seja assim. Não quero que seja desse jeito. Então eu tenho a capacidade de mudar, de fazer as minhas escolhas, saindo da zona desconfortável, saindo do comodismo, saindo do ócio, saindo do rancor, saindo do ódio, saindo da maledicência, saindo do orgulho. Não quero mais isso para mim. Não quero mágoa. Não quero sentir isso. Isso não é bom. Isso me faz mal. É o veneno que eu bebo muitas vezes pensando que estou matando o outro. Mas peraí, mas sou eu que estou bebendo veneno. Quem é que está morrendo? Ódio. Desejo de vingança. Que não vai me levar para lugar nenhum. Para onde nós estamos indo? Qual é o rumo do nosso destino? O que é que nós queremos para nós? O que é que não está consertado aqui dentro? O que é que eu preciso corrigir em mim?
Já paramos para nos fazer essas perguntas, meus irmãos? Por que é que eu ajo dessa maneira? Por que é que eu sinto dessa maneira? Paramos para refletir sobre isso, para nos perguntar. Por que nós temos um determinado comportamento diante de uma situação que não sei lidar com isso? Por que eu não gosto de tal coisa? O que faz com que eu não goste de alguma coisa? Já pensamos em curar? E entender por que é que eu não gosto de alguma coisa? Eu vou contar uma historinha para vocês. Bem bacana. Ah, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa historinha. Porque ela nos faz entender por que é que a gente não gosta de algumas coisas. Por que é que a gente não tem força para corrigir algumas coisas. E nós mesmos, e observar também o comportamento do outro, tentando entender por que o outro age dessa maneira. Por que o outro agiu dessa maneira? Então, vamos lá. Uma cidadezinha, muito pobre, assim, muito humilde. Os trabalhadores realizavam um trabalho, praticamente um trabalho escravo. Crianças entre 11, 12, 15 anos já trabalhavam. E trabalhavam em serviço pesado. Não era serviço levinho não, tá? Não era arrumar sacolinha no mercado, não. Não era carregar caixinha, não. Criança trabalhava em serviço pesado mesmo. Perigoso. Perigoso. Em uma família muito pobre, o irmãozinho com 11 anos de idade trabalhava numa serraria. E esse irmãozinho cortou a mão. E a irmãzinha que estava em casa viu o irmão sangrando. Viu toda a correria, acompanhou tudo aquilo. A mãe levou o irmão para o hospital, mas o hospital ficava distante de casa. Chegou o dia de ir buscá-lo no hospital, ele ficou hospitalizado. Chegou o dia de ir buscá-lo, mas a mãe e a irmãzinha precisavam de carona de alguém da empresa onde eles trabalhavam para poder chegar ao hospital. E saíram de casa muito, mas muito cedo, porque precisavam daquela carona. E aquela carona sairia muito cedo. E as duas saíram sem café da manhã. Mas não porque não deu tempo de tomar o café da manhã. A mãe, logicamente, acordou muito cedo, mas não tinha o que comer. Então elas saíram sem o café da manhã. Ao chegar no hospital, muito cedo, por volta de umas 8 horas da manhã, o hospital para visitação só abria as portas às 11 horas da manhã. Elas passariam a manhã toda sem o café da manhã, com fome, ali aguardando na porta do hospital o momento para entrar e buscar o irmãozinho. Por volta de umas 10 e pouco, próximo do horário da abertura das portas do hospital, eis que duas moças se aproximaram, sentaram-se em frente à mãe e à menininha, e uma das moças tirou de uma sacola uma maçã. Você sabe o que é uma maçã naquele lugar? Sabe o que é uma maçã quando alguém está com fome? Sabe o preço de uma maçã? Não, a menininha e a mãe nem podiam calcular isso, não tinha dinheiro para isso. E a menininha, com muita fome, ela era muito pequena, com muita fome, ela não parava de olhar para aquela maçã, aquela moça com aquela maçã na mão. E a menininha olhava para a maçã. Olhava. E a mãe dava uma cutucada na menina. Tira o olho. É feio. É vergonhoso. Não fica olhando dessa maneira. A menininha continuava olhando. Eis que abriram-se as portas do hospital e a mãe entrou. A menininha não podia entrar. A menina continuou ali sentada, olhando para a moça que descascava aquela maçã. E a moça entregou para a menininha aquilo que ela jogaria no lixo. A casca da maçã. E a menina, morrendo da fome, engoliu aquela casca de maçã quase que inteira. E logicamente que aquilo fez um mal danado. A menina voltou para casa se contorcendo de dor no estômago. Contorcendo-se de dor no estômago, porque aquela casca da maçã ficou embrulhada no seu estômago. O pai fez um chazinho. O pai era benzedor, fez um chazinho. A menina tomou o chá e a dor física desapareceu. Mas ficou uma dor muito maior. A dor moral.
uma dor moral naquela criança por ter aceito aquela casca de maçã. E uma dor moral que ela sequer poderia contar para a mãe dela. Porque se ela contasse para a mãe dela certamente lhe daria umas palmadas, né? Porque é que você pegou o lixo que a moça não queria mais. Então a menina não contou isso para ninguém. E continuou durante muito tempo com essa dor moral. E chegou um dia que essa menina resolveu contar essa história para uma pessoa de confiança, o seu marido. Até hoje, esse marido se esforça para fazer essa menina comer a maçã. Nós precisamos entender por que das nossas dores. Nós precisamos entender por que nós não gostamos disso ou daquilo. Por que nós não gostamos de maçã? Por que nós não gostamos de certas atitudes? Por que eu não gosto de um grito? Por que eu não gosto da maneira que alguém fala comigo? Muitas vezes, meus irmãos, são as nossas dores morais. E nós ficamos ali presos a isso, sem nos compreender, sem entender o porquê que nós estamos tão resistentes nessa nossa caminhada, sem nos movimentar, sem buscar mudanças verdadeiras, mudanças de caminhada, mudar o nosso destino de cabeça erguida e com dignidade, porque nós somos capazes sim. Então nós olhemos mais para dentro de nós mesmos e todas as vezes que nós formos oferecer algo também para alguém, que ofereçamos aquilo que for o melhor, a melhor parte da maçã que eu queria ter comido. Se é a melhor parte da maçã que eu queria ter comido, certamente é a melhor parte da maçã que meu irmão quer comer. Conseguimos entender isso? Enquanto nós não aprendermos a ser generosos com os outros, nós vamos continuar carregando também as nossas dores. Então vamos nos libertar dessas dores, vamos transformar os nossos destinos, porque nós precisamos compreender que os sofrimentos são como tempestades. Eles não duram para sempre. Eles só duram o tempo que nós os segurarmos. Muitas vezes está sangrando a nossa mão e nós estamos segurando a corda. Como foi bom ter me libertado. Como foi bom ter encontrado alguém que ouviu os meus traumas, as minhas dores, e disse, não, vem cá, consegue mudar isso. Então, falar sobre as nossas dores, falar sobre os nossos problemas, pode mudar o rumo do nosso destino. E aí, meus irmãos, para finalizar, tem uma mensagem muito linda, que diz assim: quando a vida bater forte e a tua alma sangrar, quando este mundo pesado lhe ferir, lhe magoar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o teu corpo fraquejar, quando não houver caminhos e nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o abraço lhe faltar, quando o peito for vazio e o carinho se ausentar, é hora do recomeço. Recomece a amar. E quando você cair e ninguém te aparar, quando a força do que é ruim resolver te derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir te açoitar, e tudo que for real, for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, meus irmãos, é preciso de um final para poder recomeçar. Assim como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro.
reconquiste aquele amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre do que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Recomece, se refaça, se reequilibre, reconstrua, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a dor novamente te derrubar, recomece novamente, recomece a lutar. E é isso aí, meus irmãos. Bora recomeçar?